Que acho que nós vamos começar. Sejam bem-vindos a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Tomás. Eu sou o presidente da Belgalux, a Câmara de Comércio da Bélgica e Luxemburgo no Brasil, e também o diretor sênior da Lufthansa Airline Group no América do Sul. Estou muito feliz em poder estar introduzindo este webinar para vocês. LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, talvez não seja um tema mais sexy, mas com toda certeza é um dos mais importantes e relevantes. Conheça seu cliente e ofereça serviços direcionados. Essa é a maneira de garantir o sucesso do seu negócio. A LGPD trará um grande impacto nas relações comerciais que dependem da coleta de dados. Durante a era da internet, ficou muito mais fácil obter dados sobre todos, mas com isso também veio a responsabilidade ética de como manejar os dados confidenciais e protegê-los de terceiros. O mundo fica cada vez mais digitalizado. É importante que todo mundo conheça a LGPD, para assim entender quais são seus direitos em relação ao que é feito com seus dados. Com isso, nós, da Belgalux, achamos importante trazer este webinar para aprendermos mais sobre a LGPD. Porque ter sucesso não é apenas o que eu mencionei anteriormente sobre conhecer seu cliente e fornecer serviços direcionados, mas também é criar um relacionamento de confiança com ele. E agradeço desde já aos palestrantes, Catarina Carvalho, responsável por Direito Digital na Charlac, Susana Favaro, sócio da GBETI, e Rudinei Carapinero, diretor da Belgalux, por nos explicar mais a respeito da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado. Aproveite esse webinar e eu gostaria de dar a voz a Rudinei. Muito obrigado, senhor presidente Tomás. Muito obrigado a todos que estão presentes nesse webinar. Quero também agradecer aqui aos nossos associados Prex, Solvay e demais membros que estão também nos patrocinando a esse webinar, juntamente também com todos os membros da Belgalux. Temos a nossa querida amiga Catarina Carvalho, que irá iniciar o tema sobre a parte jurídica, né, a parte mais chata, como muitos falam, dessa lei do LGPD brasileiro. Lembrando que o Brasil está atrasado há 40 anos em comparação aos demais países, né, então nós estamos aí correndo para que isso se torne realidade no Brasil. Caterine Formigoni, ela é pós-graduada em Gestão de Inovação e Direito, digital pela Fundação de Instituto de Administração, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Deixo contigo, Caterine, e posteriormente nós iremos passar a palavra para a nossa colega que irá falar sobre a parte de TI, que essa área também é muito importante e durante, não vou dizer pós-pandemia, mas nesse exato momento, ou até mesmo antes da pandemia, a tecnologia entrou em nossas vidas cada dia mais, não somente quem é mais ou menos da minha idade, né? Agora vou entregar a minha idade, quem tem aí 40, 45, 50 e um pouquinho mais, lembra-se que tudo começou com um e-mail. Hoje nós temos praticamente todo o nosso trabalho relacionado com a internet. E a Suzane Favaro, que tem um MBA em Gestão Financeira e Controladoria e Auditoria pela FGV, graduada em Ciências Contábeis pela PUC e Técnica Informática, dará um pouco do comentário sobre o impacto da LGPD relacionado a toda a parte de e-commerce, mídias sociais, até mesmo pelo IRP que nós utilizamos para gerar as notas fiscais. É um tema muito importante, então eu irei passar primeiramente a palavra à nossa colega Caterina, para que ela comece explicando para nós o que é LGPD e a parte jurídica dela. Caterina, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Tomás, presidente da Belgalux. Obrigada, Rudinei, pela introdução. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente fazer a apresentação.
vocês puderem confirmar se tá tudo certinho. Rudinei, tá vendo? Tá tudo certo? Ok. Bom, então como o Rudinei falou, eu sou advogada, sou formada pelo Mackenzie. Aqui está um currículo meu para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Tenho meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Para quem quiser entrar em contato comigo depois, tá? Por favor, fica à vontade, já estou me colocando à disposição de vocês. Bom, para começar, como o Rudinei falou, a gente vai falar da parte chata primeiro, para depois entrar na parte prática. Mas eu prometo para vocês que vai ser interessante também, vocês vão ver que o jurídico também é importante. Então, para a gente ficar todo mundo na mesma página, eu não sei se todos aqui têm conhecimento do que é LGPD, de onde ela veio, para que ela serve. Eu vou fazer um overview rápido e trazer um histórico aqui para a gente saber sobre do que a gente está falando, para entrar efetivamente na discussão da adequação da LGPD, tá? Então, de uma forma geral, a LGPD, ela é a lei brasileira de proteção de dados, como eu já falado. Ela foi baseada no regulamento europeu. O regulamento europeu é de maio de 2018. Ela é bem parecida, ela é um pouco mais branda, mas ela foi muito inspirada no regulamento europeu. Então, ela determina que empresas públicas ou privadas que utilizam de alguma forma dados pessoais nas suas atividades, elas devem se enquadrar nas 10 hipóteses que a legislação traz, para que esse tratamento de dados seja feito de uma forma correta. Essas são as 10 hipóteses. Eu não vou falar sobre todas, porque o juridiquês realmente não é, né, o melhor assunto para quem não é da área, e até porque tem algumas hipóteses aqui que geram uma discussão, né, sobre o que seria isso, como que eu vou enquadrar. Então não é essa a intenção, é só para todo mundo de fato ter uma noção de quais são essas 10 hipóteses. Né? E se você está lendo aqui e fala, meu Deus, a minha empresa não se enquadra em nenhuma e eu tenho tratamento de dados na minha empresa, calma, né? Provavelmente a sua atividade se enquadra sim, porque a LGPD, ainda mais para quem não conhece, ela é um pouco complexa, ela traz algumas coisas que não são de fácil entendimento, assim, de pronto, mas as hipóteses são bastante abrangentes, a gente consegue enquadrar. Tá? As atividades no tratamento de dados para que você esteja regular, né? Então, eu vou falar aqui da primeira, que é o consentimento do titular. Eu acho que é o que mais assusta as empresas, eu acho que é o que mais preocupa, e eu acredito que muita gente acha que é a única, né? Então, meu Deus, eu vou ter que sair pedindo consentimento para todos os meus clientes, todos os meus funcionários, enfim. E não é verdade, né? Claro, se você tem uma atividade que demanda isso, então se você tem um e-commerce e o consumidor vai fazer uma primeira compra na sua plataforma, claro que ele vai ter que fazer o cadastro com os dados dele, e aí você vai ter que pedir o consentimento, informar os dados que você vai coletar e tudo mais. Mas essa não é a única hipótese e não é, de fato, obrigatório, né? Então você tem ali, por exemplo, o inciso 5º, o cumprimento e execução do contrato. Se você já tem um contrato, ou se você vai fazer um contrato com um cliente para fornecer um produto ou prestar um serviço, obviamente que você não vai também apresentar um formulário de consentimento, porque vai estar tudo ali expresso e determinado no próprio contrato, né? Então, eu acho que grande preocupação das empresas começa nas hipóteses, né? Eu vou ter que sair pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas para eu poder tratar os dados delas, e não, né? Existem outras 9 que você pode se enquadrar dependendo da sua atividade. Agora, independentemente da sua atividade não necessariamente requerer o consentimento, não quer dizer que você não tenha que ser claro em relação às informações que você está coletando. Então, é obrigação de qualquer empresa que tenha o tratamento de dados que seja claro e objetivo em relação a essas informações. Então, independentemente se é num contrato, se é num formulário de consentimento ou as outras 8 hipóteses de tratamento de dados, você tem basicamente que falar quais são os dados que você vai coletar, qual a finalidade dessa coleta e se você vai compartilhar esses dados com alguém, né? Porque a gente sabe que hoje em dia muitas empresas não armazenam os dados que coletam, né? Elas compartilham com parceiros para colocar em nuvem, tem uma base de dados que não fica na própria empresa. E você precisa, óbvio, você não precisa falar o nome do parceiro e se mudar o parceiro tem que informar, também não é com essa riqueza de detalhes,
mas você precisa informar o titular que esses dados podem ser compartilhados com outra pessoa que ele não está tendo contato diretamente. Outro ponto que eu acho importantíssimo mencionar aqui, eu acho que também, não sei se todo mundo sabe, é que a LGPD não impacta só empresas B2C, né? Então, claro que o e-commerce ele vai ser muito impactado, ele tem ali um grande destaque, né? As pessoas ficam muito preocupadas com esse ponto, porque tem o consumidor final, tem sempre alguém fazendo o cadastro e alguém iniciando a sua compra no site, mas empresas que têm atividades B2B, então se você tem uma empresa que fornece insumo para outra empresa, por exemplo, você também está sujeito, né? Porque se você tem um funcionário, eu acredito que todas as empresas, né, tenham algum funcionário, não existe empresa de uma pessoa só, existe de um sócio só, mas de uma pessoa só é praticamente impossível. Então você está tratando dados de uma pessoa, porque a LGPD ela regulamenta o tratamento de dados pessoais, então é de qualquer pessoa física, qualquer pessoa natural, né? Então quando você tem um funcionário, um colaborador, você tem o nome completo, o CPF, o endereço, conta bancária. Se você tem ponto eletrônico, você está coletando já um dado sensível, né? Você tem a biometria da pessoa, prontuário médico, muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma doença grave e você armazena aquilo. Isso também são dados sensíveis, né? Então, que tem que ser olhados com mais cuidado ainda do que os convencionais, vamos dizer assim, né? Então, é importante saber todos os setores e todas as atividades estão sujeitos às determinações da LGPD, não é um nicho só, né? E um exemplo legal e super recente para trazer sobre esse impacto é o Tribunal de Justiça de São Paulo. 2 semanas atrás, eu acredito, acho que foi isso, ou até menos, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou o seu hot site para falar sobre a implementação interna da LGPD. Então, ele fez um hot site com regulamento interno, falando para que o regulamento, como é que a LGPD ia ser implementada lá, quais eram as medidas de segurança que o tribunal estava adotando e por que eles estavam implementando a legislação, né? Então, você vê que o Tribunal de Justiça, que diretamente não tem nenhum consumidor final, não tem nenhuma pessoa física, né, diretamente ligada a ele, se preocupou e se antecipou e, inclusive, criou um site informativo, né, da LGPD. Então, de fato, você vê, é um órgão do judiciário, né, um órgão público e que se antecipou aí à vigência e se adequou à LGPD. Bom, feita essa mini introdução, eu trouxe esse panorama, esse histórico, eu não vou falar tudo, mas só para todo mundo ter uma noção, a LGPD estava em pauta no Congresso Nacional desde 2013 e ela foi aprovada e sancionada em agosto de 2018. Logo em seguida, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador da legislação, é como se fosse um PROCON, né? E aí começou a novela, que a gente fala, né? Porque logo em seguida, foi em 2018 e em 2019 já teve um projeto de lei apresentado no Congresso, propondo a prorrogação da LGPD para agosto de 2022. Só para todo mundo entender, o texto original da legislação previa a vigência da LGPD para agosto deste ano, ou seja, agora, né? E aí veio esse projeto de lei propondo a prorrogação para agosto de 2022, para que as empresas tivessem, ao invés de 2 anos para se adequar, de 2018 para 2020, tivessem 4, né? Não deu tempo de votar esse projeto, já foi apresentado um novo projeto no começo da pandemia, o projeto 1179. Ele propôs a prorrogação da LGPD para janeiro de 2021 e as legislações da LGPD para agosto de 2021. Esse projeto foi aprovado, mas foi aprovada só a parte das sanções. Então, o resto das determinações da LGPD ainda estavam sem determinação de quando iriam entrar em vigor. E aí, logo em seguida, o presidente apresentou uma medida provisória prevendo a prorrogação da LGPD para maio de 2021. A medida provisória ela precisa ser convertida em lei para efetivamente produzir efeitos e tem prazo para isso acontecer. E esse prazo está terminando, o prazo é até o dia 27 de agosto agora. E caso o Congresso não vote essa legislação, não aprove, né, a medida provisória, não aprove ou rejeite,
a vigência da LGPD vai ser em agosto deste ano, então daqui 2 semanas. A gente ainda não pode afirmar com certeza, né, mas a perspectiva é de que de fato seja em agosto, a não ser que tenha uma votação relâmpago aí do Congresso para prorrogar um pouco mais a lei. Bom, então, essa mini introdução, a gente já sabe o que é a LGPD, quem ela impacta e como ela surgiu, né? Mas o que as empresas têm que fazer para se adequar? Eu trouxe aqui esses 6 pontos, não são todos, de fato a implementação da LGPD é um pouco mais complexa do que isso, mas eu entendo que esses 6 pontos são imprescindíveis para uma implementação eficaz, tá? Então, o primeiro ponto é o mapeamento de dados, então é um estudo que a empresa, juntamente com a área jurídica, com a área de TI, com RH e todos os setores que tratam os dados, vão ter que fazer em conjunto. A Suzane vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas vocês vão ver que a implementação da LGPD não é de uma área só, né? Não dá para ser feito pelo jurídico sozinho ou pelo TI sozinho, de fato tem que ser um trabalho em conjunto. Então, essa análise, esse estudo passa pelo entendimento da empresa sobre como que a coleta e o armazenamento de dados são feitos. Então, quem coleta, qual é a forma da coleta, por quais setores esses dados passam, como e onde eles ficam armazenados, né? E quais as medidas que a empresa toma para que seja garantida a integridade e a segurança dos dados coletados. Né? Isso é a primeira fase e uma das mais importantes. O segundo passo é a criação ou a revisão de políticas internas. Então, se você já tem uma política interna, você precisa ver se está de acordo com a LGPD, então se tem previsão de procedimentos a serem adotados por todos que têm contato com o tratamento de dados, o que não fazer, né, para garantir a segurança e a integridade dos dados, o que fazer em caso de incidentes. E aí se você não tem, você tem que criar isso para que isso seja divulgado internamente na sua empresa, para que seja de conhecimento de todos, né, como que o tratamento de dados deve ser corretamente realizado. A revisão de contratos, e aí como a gente falou lá atrás que a LGPD não impacta só empresas B2C, mas também B2B, então você tem que revisar contratos de trabalho, né, colocando aí cláusulas de tratamento de dados, com aquelas informações claras, não pedindo consentimento, porque você já vai estar entrando naquela hipótese de cumprimento de contrato, mas para você ser muito claro em relação aos dados que você vai coletar, por quê e com quem você vai compartilhar, se for esse o caso. E contratos de parceria comercial também, né? A LGPD prevê responsabilidade solidária entre as empresas, então você precisa garantir que o seu parceiro comercial, né, aquela empresa com quem você está compartilhando os dados dos titulares, por qualquer motivo que seja, também tenha medidas eficazes e tenha essa preocupação de proteção de dados para que você não seja prejudicado, muito menos o seu cliente ou o seu funcionário. O DPO, que é o Data Protection Officer, aqui no Brasil, a LGPD trouxe como encarregado, mas a gente, né, caiu aí na boca do povo como DPO mesmo. Eles têm o mesmo papel, o DPO é do regulamento europeu, mas eles têm exatamente o mesmo papel. O encarregado, ele é responsável pela comunicação entre empresa e autoridade nacional e empresa e titulares. Então, se a autoridade nacional quiser saber como que a empresa trata dados ou pedir um relatório de impacto, é o DPO que vai fornecer. E se o titular de dados quiser eliminar os dados, quiser atualizar algum cadastro, quiser confirmar se aquela empresa de fato detém os dados dele, também é com o DPO. Então, o DPO vai ser aquela pessoa que vai saber absolutamente tudo sobre o tratamento de dados daquela empresa. O treinamento está super ligado com a criação e a revisão das políticas internas. Isso precisa ser feito da alta administração até todos os setores que têm a atividade de tratamento de dados, tá? Justamente para todo mundo saber na prática como fazer, o que não fazer e qual é o impacto de eventuais incidentes, enfim.
E isso é imprescindível para que a adequação da LGPD tenha sucesso, né? Você precisa trazer, né, assim, de uma forma mais sólida para todo mundo que está ali no dia a dia como que isso vai ser feito, né? Além das políticas. E por fim, o monitoramento, né? Não adianta a gente fazer tudo isso e achar que está tudo funcionando, porque às vezes não funciona, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que ver se todos os processos, os procedimentos adotados lá no começo estão funcionando e se não estiverem funcionando, quais as estratégias que a gente precisa tomar para que a adequação seja de fato efetiva. E agora, para terminar aqui a minha fala e passar a fala para a Suzane, a gente vai para as consequências e para os benefícios, que eu acho que é o que mais interessa a todo mundo, né? Então, a gente passou como ela surgiu, o histórico, como que as empresas têm que se adequar, mas eu ouço muito, mas tá, o que eu ganho com isso? Né? Por que eu tenho que fazer tudo isso? E eu acho interessante começar falando com o que as empresas podem perder primeiro, e aí depois mostrar os ganhos, né? Porque as consequências são muito impactantes, de fato. Então, a Suzane vai falar daqui a pouco, uma por uma, das sanções, mas de início, se você não tem a adequação, se você não implementa a LGPD na sua empresa, você está sujeito às sanções da LGPD, são cumulativas, tá? São várias, e eu acho que as principais, as mais impactantes, são a multa pecuniária, que vai de 2% do faturamento anual anterior a 50 milhões de reais, e aí vai depender da gravidade da violação e a divulgação da infração da lei. Isso por si só, né, tirando a multa, já é um grande impacto, às vezes, para a empresa, porque você tem um impacto reputacional muito grande. Você mesmo vai ter que divulgar para os seus titulares, como a gente já viu acontecendo no Brasil desde 2018, que os dados deles foram vazados, ou que você sofreu alguma invasão, ou os dados deles foram usados de uma forma indevida. Então, só isso já, né, você perde clientela, você perde a confiança do mercado, e às vezes isso, retomar o nome da sua marca, retomar a sua posição no mercado, custa mais caro do que o pagamento de multa, né? Além disso, como eu comentei... Oi? Gostaria até de fazer um comentário sobre essa parte. Graças ou desgraçadamente por não existir uma LGPD no Brasil, fez com que por muito e muito tempo, naquela região da Praça da República, se vendia dados, base de dados de brasileiros ou de residentes no Brasil, onde você comprava a base de dados por impostos de renda acima de 25 mil reais de ganho mensal, base de dados de aposentados da iniciativa privada, de um segmento específico, base de dados de outros, porque seria por isso, né? As pessoas se sentiam meio que livres para fazer um ato ilícito, baseado que as empresas também não tinham esse tratamento e não conheciam, não existia essa lei ainda, essa exigência por parte jurídica, né? Exatamente. E também eu acho que há tempos atrás, isso já vem mudando há algum tempo, né? Mas dados pessoais não eram tudo isso, né? É que a sociedade foi se digitalizando e as relações hoje são mais virtuais do que nunca, né? Ainda mais agora na pandemia, a gente vê, né, webinars, lives e reuniões, tudo remoto. Então, eu acho que as empresas mesmo não tinham essa consciência da importância, né, do ativo que eles tinham em mãos, dos dados dos clientes e tal, e faziam esse comércio totalmente desenfreado, né, de dados. É um conhecimento absurdo que você adquire a partir do mapeamento ali, do perfil de dados que você coleta, né? E isso traz uma riqueza intelectual da empresa muito grande. Então, eu acho que as empresas não tinham tanta consciência, né? E aí acho que a sociedade foi se moldando dessa forma e agora, assim, é imprescindível, né? A gente não imagina um país sem uma legislação de proteção de dados, né? Eu acho que a primeira empresa a se dar por conta do quanto de monetizar, né, o valor que ela poderia agregar e os serviços que ela poderia
ofertar com a base de dados, né, com as informações, e aí acho que é um gancho para a Suzana adentrar a conversa, caso você tenha terminado, Catarina, seria o Google, né? O Google e o começo da Amazon também, porque foram ambas empresas absorvendo informações e fazendo análises daquelas informações por região geográfica, por tipo de usuário, e quanto mais boba a informação que você adicionava, eles perguntavam, mas qual a sua idade? Você colocava, então já pronto, já começava a segmentar, direcionar e entender melhor o perfil dos usuários, e de pouco em pouco iam consumindo mais informações. Eu acho que tem um caso que a juventude, principalmente, tem que tomar muito cuidado com as mídias sociais, seriam com esses aplicativos novos que surgem e que viralizam de uma forma excepcional, né? Hoje nós estamos falando muito aí sobre TikTok, né? Os americanos estão falando demais sobre o TikTok, que inclusive tem alguns comentários aí, algumas ferramentas do TikTok são totalmente diferentes do Instagram por as leis serem mais brandas ou menos severas no país de origem do TikTok, enquanto que Instagram já está linkado com o Facebook, que pertence ao Facebook, que o WhatsApp também está conectado, ele tem um pouco mais de dificuldade por leis de patentes, por leis de sigilo de informação, entre outras coisas, né? Então, surgiu aquele aplicativo russo, Face App, né? O Face App, que envelhecia a sua imagem, né? E as pessoas com a vontade, a ânsia de começar a querer trabalhar com o aplicativo, elas baixavam, davam o agree, eu concordo, sem nem sequer ler o que estava escrito. E isso é um erro comum de todos nós. Não é, Exatamente. Não, inclusive a LGPD, ela determina que esses termos de uso, esses termos de privacidade sejam muito mais objetivos e claros, justamente por isso, porque ninguém lê, né? Então, não adianta você trazer páginas e páginas ali com detalhes em letras miúdas, ninguém vai ler. E isso não é mais aceito. Realmente, essa história tem que mudar, né? E já tá mudando. A gente tá vendo, a Suzane vai trazer ali um histórico de fiscalizações e autuações da GDPR muito interessantes. Então, é uma nova realidade. As coisas estão mudando e rápido, né? Porque pela internet nada, tudo é de um dia para o outro, as coisas já estão diferentes, né? Velocidade da luz. Bom, então eu só vou terminar, Rudinei, aqui só para trazer, só vou finalizar, eu passo a palavra rapidinho, só para trazer as demais consequências e os benefícios da LGPD. Bom, como eu estava falando, temos toda essa discussão, né? E além das sanções previstas pela LGPD, a gente tem a fiscalização pelo PROCON e pelo Ministério Público, porque, como a gente comentou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está integralmente composta. Ela está prevista para ter 23 membros, mas não foi integralmente composta, então ela não está funcionando, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que não está tendo fiscalização, pelo contrário, né? Desde 2018 a gente está vendo casos de empresas com nomes de mercado, né, de setores diferentes, que estão sofrendo autuações e fiscalizações, até multas, pelo PROCON e pelo Ministério Público. E como estamos no Brasil, a cultura de ações judiciais também é algo para se pontuar. A gente vê, né, em muitos casos que não relacionados com a LGPD, que consumidores, por exemplo, entram no juizado especial pedindo indenizações de 2, 5 mil reais. Né? E eu acredito que com dados pessoais isso não vai ser diferente. Numa era que, como a gente estava comentando aqui com o Dinei, né, dados pessoais são ativos importantíssimos, né? O conhecimento que você adquire a partir da coleta e da estruturação de dados é absurdo, né? E que já foi comprovado que dados pessoais são mais valiosos que petróleo, né? Os titulares estão muito atentos, estão muito antenados em como as empresas estão tratando os seus dados, como são armazenados. Então, eu acredito muito que se os titulares perceberem ali alguma irregularidade em relação aos seus direitos, eles vão pleitear isso judicialmente e provavelmente vão ganhar, né? Então,
a empresa está sujeita a sanções, a fiscalização e ações judiciais e a impactos reputacionais que às vezes são, né, são mais preocupantes do que pagamento de uma indenização. Agora, por outro lado, como eu mencionei, você tem uma vantagem competitiva muito grande. Se você, nesses tempos que dados pessoais são mais valiosos como petróleo, como eu acabei de falar, você mostrar para os seus titulares, para os seus colaboradores, para os seus parceiros comerciais que você tem essa preocupação, né, que você tem esse cuidado, você tem um destaque no mercado absurdo, ainda mais porque não são todas as empresas que estão com essa preocupação, né? Muita gente, essa lei não vai pegar, né? Isso aí, imagina, vai ser para gente grande e eu não vou me preocupar com isso. E a gente está vendo que isso não é verdade, né? A lei nem entrou em vigor e já pegou, né? Então, você tomar essa iniciativa e tomar todos esses cuidados e fazer essa implementação de uma forma adequada te dá um destaque, te dá uma vantagem competitiva muito grande. E aí, consequentemente, você tem mais oportunidades de negócio, né? Porque, da mesma forma, lá atrás, né, que começou a conformidade com a lei anticorrupção, que hoje em dia ninguém faz negócio com quem não está em conformidade com a lei anticorrupção, isso não é mais para relação público-privada, né? Ninguém vai querer fazer negócios com quem não tem essa preocupação, né, do cuidado dos dados pessoais dos próprios funcionários, dos titulares, enfim, de quem quer que seja. Então, da mesma forma que você vai perder negócio se você não tiver adequado, se você tiver e mostrar isso, porque de alguma forma ou outra você vai mostrar isso para o mercado, para os seus parceiros, ou pelo formulário, né, de consentimento, ou pelo próprio contrato, você vai trazer uma cláusula ali, isso gera interesse de parceiros do mercado de uma forma geral. Então, é isso. Agradeço. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e vou passar a palavra para Suzane. Perfeito. Enquanto a Suzane vai preparando a apresentação dela, eu tenho uma pergunta aqui do Droander Martins, da Visp Capital e da IPv7, com relação, ele trabalha na área de fusões e aquisições para o mercado de tecnologia. Então, estamos bem aí no meio desse tema. E ele está perguntando qual é o impacto que você imagina que terá essa lei em relação às necessidades dos fundos de investimento e como serão calculadas essas contingências de risco e passivos. Perguntinha aí. Olha, Droander, é complicado, né? Porque, assim, como serão calculados é muito complicado. A gente estava até conversando antes um pouco de entrar. É difícil você calcular, porque depende muito da atividade de cada empresa, depende... Eu sei que é fala de advogado, né? Depende. Mas realmente depende. Em relação a LGPD, depende do tamanho, depende depende de muita coisa. Então, fica difícil te dar uma resposta concreta, tem que avaliar, assim, caso a caso. A LGPD não é um produto de prateleira, né? A gente tem que moldar de acordo com a necessidade do cliente. Então, é complicado, assim, dar uma resposta concreta. Perfeito, então. Muito obrigado, doutora Caterine Carvalho. Então, agora teremos a Suzane Favaro, que dará agora a parte da tecnologia, que é um tema que está, para alguns, um pouco ainda difícil de se entender. Se o jurídico já é difícil, tecnologia continua difícil, mas nós temos que se adaptar, visto a pandemia que está aí e tudo que está ficando muito... As leis de tecnologia estão avançando, cada vez mais a tecnologia está entrando dentro das nossas casas, nossas vidas, e é um caminho sem retorno. Suzane, por gentileza, nos explique aí um pouco do impacto e quais as formas que nós podemos começar a se preparar para essa LGPD que está aí batendo na porta. Ok, obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde, Caterine. Muito obrigada. Meu nome é Suzane, eu sou sócia na GBTI e responsável pela gestão de projetos de adequação à LGPD. Eu também tenho certificação de DPO, certificado pela Exim, e tenho certificação de segurança da informação também baseada na ISO 27001. Aqui tem a minha formação e tem também meus contatos. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, fique à vontade, vou ter o maior prazer em respondê-los. Eu vou falar um pouquinho sobre multas e sanções. Nós ainda não temos uma definição total de como vai ser, mas
conforme segue na LGPD, as empresas elas poderão sofrer multas e sanções e acreditamos que seguirá nessa seguinte ordem. Então, primeiramente, pode ser que tenha uma advertência com um prazo para adoção das medidas corretivas. Então, a multa de 2% do faturamento, limitando a 50 milhões por infração. Pode também ocorrer o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. E também a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, por um período máximo de 6 meses, podendo ser prorrogado até a regularização da empresa. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de autuações na GDPR. A GDPR, como a Caterine comentou, é o regulamento geral de proteção de dados da União Europeia. E lá no site do Enforcement Tracker, você consegue ter uma ideia melhor dos tipos de violações que estão ocorrendo. E se vocês perceberem aí, as violações que mais estão tendo são por falta de medidas técnicas e organizacionais para assegurar a segurança da informação, para garantir a segurança da informação. E também por bases legais insuficientes para o processamento de dados. Já foram desde julho de 2018 até o dia 5/8, que foi o acesso que eu fiz aí do site, já foram em torno de 320 multas aplicadas e aproximadamente 490 milhões de euros. Vou trazer agora para vocês 5 exemplos de multas que foram aplicadas e algumas medidas que poderiam ter sido tomadas para poder evitar essas multas. Nesse primeiro exemplo, que aconteceu na Hungria, foi num escritório contábil, foi uma multa por medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da informação. E o que aconteceu nesse caso foi que uma lista de clientes impressas continha dados pessoais e ela podia ser acessada por pessoas não autorizadas. O que acontece muito hoje em dia nas empresas é que as impressoras, às vezes, elas são compartilhadas pelos setores. E aí as pessoas acabam mandando impressão e esquecem da impressora, ou porque tocou o telefone, ou porque precisam ir almoçar. E por várias vezes essas impressões são dados pessoais, dados confidenciais, dados importantes, como por exemplo a folha de pagamento dos funcionários. Então é muito importante que vocês tomem medidas quanto a isso, para que não implique, não diretamente a uma multa, mas que não dê algum problema para a própria empresa. Então, uma medida técnica que poderia ter sido tomada nesse caso é ter mais impressoras, principalmente nos setores que lidam com dados confidenciais. Por exemplo, no RH, tem uma impressora só para o setor de RH. Ou se não, pode até ter uma impressora para uma única impressora. Mas existe uma impressora, por exemplo, que as pessoas enviam os dados, as impressões ficam armazenadas naquela impressora e a pessoa tem que ir até ela, colocar um nome de usuário e uma senha para conseguir tirar a impressão. Então, não fica aquele monte de impressão na impressora que qualquer pessoa poderia acessar. Neste segundo exemplo, que aconteceu na Dinamarca, também foi por medidas técnicas organizacionais insuficientes. Aqui houve o furto de um computador que continha dados pessoais, informações confidenciais como dados sensíveis e também o número de identificação pessoal de mais de 20 mil moradores da cidade. Uma medida técnica nesse caso seria a criptografia dos HDs, dos laptops. Tanto para esse caso como para as empresas é muito importante ter a criptografia. Assim você garante a confidencialidade desses dados caso alguém perca o computador ou caso haja um furto que nem ocorreu nesse caso. Nesse outro exemplo que aconteceu na Finlândia, houve a falha na realização da avaliação de impacto de proteção de dados, o DPIA. Aqui no Brasil, na LGPD, é mais conhecido como RIPD, que é o Relatório de Impacto de Proteção de Dados. E o problema aqui foi por causa de processamento dos dados de localização de funcionários com rastreio do veículo. Então, o RIPD, esse relatório, ele é muito importante, principalmente para projetos novos, como para projetos já existentes, que estejam ligados a dados sensíveis.
e ele visa verificar e analisar os riscos que podem ocorrer caso no processamento desses dados. Então, o mínimo que você precisa ter no relatório do DPIA seria como os dados são coletados, quais as medidas para se tomar, medidas técnicas e organizacionais, e também como mitigar os riscos relacionados a esses dados. Um exemplo também aqui seria, por exemplo, se as empresas que lidam hoje com o controle de ponto a partir de crachá, elas começassem a lidar com o controle de ponto com a digital. Isso seria muito importante fazer uma avaliação, um relatório de impacto de proteção de dados, para verificar todos os riscos envolvidos de você ter um dado sensível como esse. Então, é muito importante mesmo esse documento. Até houve um caso no Brasil já do metrô de São Paulo, e eles estavam coletando dados, a face das pessoas, e já foi solicitado para o metrô de São Paulo o relatório de impacto, e eles não tinham esse relatório. Nesse outro caso, que ocorreu na Bulgária, houve o vazamento de dados por um ataque de hackers. Isso tem ocorrido muito no Brasil também. No primeiro trimestre foi constatado mais de 1,6 bilhões de ataques cibernéticos. Não todos relacionados a dados pessoais, mas foram ataques cibernéticos, foram ataques de hackers. E os dados pessoais, nesse caso aqui, foram cerca de 6 milhões de pessoas que eram acessadas ilegalmente. A medida a se tomar nesse caso é investir em cybersecurity, como, por exemplo, ter um bom firewall, antivírus, manter os softwares atualizados. Também a empresa pode contratar uma consultoria de pentest. Para quem não sabe, o pentest, ele faz um ataque à sua empresa, mas tudo para verificar as vulnerabilidades que o seu site possa ter ou que a sua rede possa ter. E isso ajuda as empresas a identificarem como melhorar e como tirar essas vulnerabilidades, no caso. Nesse último caso que aconteceu na Itália, foi uma multa alta de mais de 16 milhões. Foram por vários motivos, o principal dele foi por bases legais insuficientes para o processamento de dados. Aqui a empresa tratava dados relacionados a marketing direto sem o consentimento das pessoas, sem o consentimento dos titulares. Os titulares também não tinham como retirar o consentimento, principalmente porque nem existia o consentimento. A política de privacidade era incompleta, os titulares não tinham como entrar em contato com a empresa, não sabiam como entrar em contato, não tinham os dados do DPO, então é muito importante ter uma política de privacidade completa, com todos os dados necessários. Os dados também foram publicados em listas telefônicas públicas sem o consentimento. Os aplicativos, eles tinham consentimento obrigatório, que eu até vou mostrar um exemplo no próximo slide, e esse consentimento ele só poderia ser retirado após 24 horas. Então, aqui a medida técnica seria, como eu disse, ter uma boa política de privacidade, verificar se as bases legais estão corretas, não tratar dados desnecessários, também deixar exposto como os titulares podem retirar os seus consentimentos. E aqui nesse próximo exemplo, é que muitas empresas às vezes utilizam um campo pré-selecionado e interpretam isso como consentimento, só que isso não pode ser interpretado como consentimento. Então, aqui se uma pessoa vai lá no seu site e resolve baixar um relatório, ela coloca o e-mail dela e ela tem que ter o direito de dar o consentimento, expressar o seu consentimento de receber atualizações ou não. Então, o correto é sempre estar no site dessa forma. Você coloca o e-mail e você que seleciona se você quer dar consentimento ou não, envia. Vou falar também um pouquinho sobre cookies. Muitas pessoas têm dúvidas do que é cookies. Hoje, várias páginas, vários sites
Você abre ali, está aparecendo aquela telinha, aceitar todos os cookies, ok, e o pessoal às vezes só aperta ok, não vê, não sabe o que é, para que serve. O cookie, então, ele é um arquivo bem pequeno, ele é baixado no seu dispositivo, pode ser no computador, no celular ou até no tablet, e ele coleta os dados pessoais indiretamente. Então, eu trouxe um exemplo para vocês do site da Claro, e aqui você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar esses cookies. Se você clicar em gerenciar, aparece essa telinha aqui com a configuração de cookies. Então, vai ter os cookies estritamente necessários, que normalmente eles ficam sempre ativos e todos os sites utilizam, que são aqueles cookies que são necessários para o funcionamento do site. E também tem cookies de desempenho, cookies de funcionalidade e cookies de publicidade. Como vocês veem aqui, todos precisam estar desmarcados e você tem que dar o consentimento e selecionar cada um e salvar de acordo com o seu consentimento, de acordo com o que você queira receber de cookies ou não. Um exemplo de cookie de publicidade é quando você entra num site para comprar um celular, por exemplo, e você começa a pesquisar os celulares, tudo, você fecha a página e depois, no dia seguinte, no próprio dia, você entra num outro site. E nesse site começa a aparecer propagandas, pequenas propagandas daquele celular que você pesquisou. Isso daí é porque você aceitou um cookie de publicidade. Aqui eu trouxe para vocês mais algumas formas de evitar uma sanção, que no caso é implementar sistemas e processos de compliance, né, que seria a adequação à LGPD. Os pré-requisitos que eu sempre falo para os clientes é que precisa ter um mapeamento de processos. Você precisa entender quais são os dados pessoais que você tem na empresa, de onde eles vêm, quem tem acesso. Isso é muito importante para as empresas, porque não adianta nada você não ter os dados mapeados, não saber quais são esses dados e simplesmente querer fazer um monte de política. Você não vai chegar a lugar nenhum. E você também precisa garantir a segurança da informação. Então, você precisa ter certeza de que você tem um bom firewall, que você lida com técnicas apropriadas para garantir a segurança da informação. E, por último, com certeza, a adequação à LGPD. Também é muito importante coletar todos os dados com finalidades específicas e fazer o registro das violações de dados pessoais e efetuar notificações de ocorrência de incidente. Até comentando um pouco de notificações de ocorrência de incidentes, todos da organização, eles precisam ser responsáveis por reportar os incidentes. Até aconteceu num cliente, em que nós estamos fazendo adequação à LGPD, que o cliente recebeu um arquivo com a folha de pagamento do escritório contábil, e esse arquivo continha todos os dados, toda a folha de pagamento dos clientes do escritório. Isso daí foi um incidente, o meu cliente me ligou desesperado, não sabia o que fazer, ele perguntou qual ação deveria ser tomada, e aí eu, como DPO da empresa, acabei ligando para o escritório contábil, tomei frente disso, e expliquei a situação para o escritório, que isso foi um vazamento de dados. Às vezes a gente acha que não, mas sim, isso daí é um vazamento de dados. E pedi para o escritório enviar o documento correto para o nosso cliente e também deixei isso por escrito, porque é muito importante você sempre ter tudo no e-mail ali, porque dados... Os registros, eles são evidências, então é bom você ter sempre o registro de todos os incidentes que ocorreram. E aí eu também, para garantir que esse e-mail fosse deletado, nós fizemos acesso remoto no cliente e deletamos esse e-mail, excluímos da caixa de e-mail deles. Então, essa foi a ação tomada. Para finalizar aí, a adequação à LGPD, ela é sempre feita em conjunto com todas as áreas da empresa. Então, de nada adianta tentar fazer uma adequação à LGPD escrevendo vários processos, escrevendo políticas e simplesmente guardá-las na gaveta.
É necessário que todos os colaboradores tenham conscientização, entendam como funciona a LGPD, o que é a LGPD, e eles também precisam trabalhar junto com todos aí. E as principais áreas para envolver no projeto é o corpo diretivo, o RH, o gestão da qualidade, o TI e o jurídico. Obrigada, pessoal. O Dinei vai falar um pouco mais aí com a gente agora. Muito obrigado, Suzane. Como está aí bem explanado, o jurídico e o TI, por fim, dão as mãos e andam juntos nos dias de hoje. É isso de falar que a parte jurídica é antiga, etc., acho que acabou. Né? E a partir de agora tem muito trabalho pela frente, porque, como eu comentei no começo, ao meu ponto de vista, isso não é somente as grandes empresas multinacionais, e-commerce ou empresas de mídia social, ou novos aplicativos, startups, etc. Isso também impacta até mesmo o seu João do boteco da esquina, que tem a cadernetinha lá que ele anota no papel quando você ia buscar o doce, quando você era pequeno, e você deixava marcado para que quando seu pai passasse, sua mãe passasse por lá, seu pai e sua mãe descobriam que você tinha um doce, né, em haver ali que você passou e não avisou para ninguém. Então, até mesmo ele vai ter que estar preparado para isso. E hoje, com todos nós, todas as empresas tendo que gerar nota fiscal eletrônica, consequentemente, você já capta as informações dos seus clientes, CPF, endereço, telefone, nome completo, sem contar o histórico de compras ou vendas desse cliente, que é uma informação, como a doutora Caterina explicou, vale uma fortuna, vale mais do que petróleo, e vale mesmo. E como até mesmo a Suzane também andou explicando, nós vemos muito, ainda mais no setor no qual eu trabalho, que é o setor de internet, provedores de internet, data centers, mais e mais está havendo golpes, né, o estelionato digital, graças a informações, às vezes, hoje ainda vindo muito, eu acredito, corrijam-me se estiver errado, muito por phishing, né, que é a pescada de informações via e-mails falsos, né, espelhos de Netflix te dizendo, olha, seu cartão está com problemas, por favor, clique aqui para entrar em contato conosco ou colocar uma nova senha ou novo cartão de crédito, ou, às vezes eles copiam os documentos da Vivo, às vezes copiam da Claro, ou seja, de grandes marcas que te atraem, ou fazem diferentemente, né? Colocam aí, divulgue aqui ou clique aqui para ganhar e preencha as informações para concorrer a uma passagem de avião para a Europa. O Tom pode explicar que isso não existe nas empresas de aviação. Né? Então, eu acredito que, tirando essa parte, né, da ingenuidade da pessoa física, a pessoa jurídica tem que começar a trabalhar nessa reta de desenvolver e pensar desde ontem, a implementação da LGPD. Incluindo, nós temos aqui o Carlos Eduardo, que é sócio da IPv7 também na parte de soluções inteligentes. Ele está comentando que possui uma carteira de clientes com mais de 1.000 provedores de internet. Provedores de internet. Que muitas vezes não sabem ainda como lidar com isso, né? Então, ele gostaria de saber quais os passos que eles devem indicar para que os clientes deles comecem a se organizar conforme a LGPD. Olha, eu acho que os passos devem ser um livro igual a Bíblia, não é? Caterina, começando com a Caterina, doutora Caterina, depois vamos aos pareceres da Suzane. Desculpa, Rudinei, cortou um pouquinho. Pode repetir, por favor? Sim. O Carlos Eduardo, sócio da IPv7 Soluções Inteligentes, eles possuem uma carteira de 1.000 provedores de internet. E ele gostaria de saber quais são os passos que ele deve começar a indicar para se organizar aos seus clientes para estar conforme com a LGPD. A princípio, eu gostaria que a doutora Caterina desse o parecer jurídico, né, que eu acho que é uma bíblia. Exatamente. Depois vem na parte da Bíblia com a Suzane, na parte de TI. Claro. Bom, Carlos, obrigada pela pergunta. Basicamente, é tudo aquilo que eu trouxe agora.
os passos não fogem muito do que a gente conversou aqui, né? Então, você tem que fazer um mapeamento, você tem que entender como que, é o que a Suzane falou, não adianta você querer adotar soluções de tecnologia, escrever políticas e fazer treinamentos. Olha, a LGPD está entrando em vigor, a gente precisa se adequar. Sendo que você não entende como que esses dados estão impactando a sua atividade, né? Então, você precisa, primeiro de tudo, entender como que aqueles dados, né? Então, se eles têm mais de 1000 provedores, como que esses dados estão entrando nos seus clientes, como que eles estão sendo tratados, como que estão sendo armazenados, se estão sendo compartilhados, que daí é um grande desafio, né? Porque imagina a quantidade de dados que está sendo coletada, mas você precisa fazer essa análise, esse estudo, e como a Suzane falou, esse mapeamento, ele vem, você senta com o DPO, né, que é alguém que já, em tese, já entende ali um pouco da atividade, com as áreas, então RH, TI, jurídico, e para todo mundo discutir, e isso não é uma reunião de 2 horas, né, Suzane? É um pouco mais demorado que isso. Exatamente. Então, primeiro de tudo, o mapeamento de dados. E aí, depois que você entendeu tudo, entendeu como funciona, quais são as suas vulnerabilidades, né? O que você precisa melhorar, o que precisa ser feito, o que precisa ser passado para os colaboradores, enfim. Aí você passa para a política de dados, política de privacidade, né? Eventuais revisões de contrato e treinamento também. Eu acho que se ninguém entender também, aí é o outro ponto, né, da lança aí, que primeiro você tem que entender internamente como é que isso funciona dentro da sua empresa. E aí não adianta você fazer todo esse processo se você não conseguir passar efetivamente para todo mundo que trabalha com isso, como que elas devem proceder para trazer essa adequação, né? Então, para no dia a dia da empresa fazer com que isso de fato funcione. Então, lógico, foi o que eu comentei lá, é muito mais complexo que isso, né? A gente fala, parece que é mais simples, isso demora um tempo, né? Não é em uma semana, 2 dias, mas juridicamente falando, para não atrasar muito, que a gente já são 4h58, basicamente é isso. Sim, nas partes técnicas também precisa verificar se a empresa está com tudo adequado, se tem um firewall bom, se a segurança, se eles conseguem garantir uma segurança da informação ali, né? Então, tem que fazer uma política de TI, todo o pessoal precisa estar de acordo. Então, por exemplo, não adianta nada só a TI estar envolvida. Se o funcionário simplesmente receber um e-mail de phishing, que nem o Rudinei comentou, e ele resolver abrir esse e-mail, já pegou o vírus na máquina e precisa ter um antivírus bom para que esse vírus não vá para o resto da rede. Então, influencia muitas coisas aí, né, Rudinei? Eu acho que, dando um gancho, Suzana, ao seu comentário, eu acho que provedor de internet ainda é mais sensível ainda como um data center, né? Ou um banco, por exemplo, porque ele está dando acesso à internet, o nome já está falando, um provedor de acesso à internet, para outras empresas corporativas, B2C, B2B, né? Ele é um pouco de tudo, né? Até para end users normal, nós que estamos agora fazendo home office, né? Também podemos ser invadidos graças, infelizmente, por um acesso errôneo ou por uma informação ou base de dados dele que foi invadida e coletada por algum hacker ou um ladrão virtual cibernético. Temos aqui uma outra pergunta, 2 perguntas mais para encerrar. Eu acho que, aproveitando esse gancho, doutora Caterina, que você deu anteriormente, o Nelson Dagner ele está perguntando aqui se você acha que seria interessante iniciar a lei agora, entrar em vigor agora, ou esse mês, ou aguardar a existência da ANPD para a lei entrar em vigor. O que você diria sobre isso? Bom, Nelson, eu acho sim, de uma forma prática, seria interessante que ela entrasse em vigor agora, porque a gente teve 2 anos, né, de vacatio legis, que a gente chama, esse prazo entre a sanção da lei e, de fato, os efeitos começarem, né, a surgir, mas
por causa dessa novela toda de projeto de lei e medida provisória e essa incerteza, e lógico, a gente não pode descartar a pandemia, né, que teve um impacto absurdo em todos os setores, eu entendo que a prorrogação da lei, neste momento que o mundo está vivendo, seria uma saída viável, mas minha opinião pessoal, não acho também que para 2022, né? Porque daí também você parte do pressuposto que ninguém fez nada e que as empresas vão começar a se adequar agora, né? Então a gente também não consegue dar essa colher de chá aí, né? Um tempinho a mais eu acredito que seja bom por todos esses pontos que eu coloquei. Esperar a existência da NPD para entrar em vigor foi o que eu comentei, né? As sanções já foram prorrogadas para agosto do ano que vem, então a gente já tem, a NPD tem esse papel de fiscalizar e fixar as sanções, mas eu acho um pouco delicado, porque na verdade a gente já está vendo penalidades, né? Sem a lei e sem a NPD, a NPD, né? Então, aguardar a NPD seria exatamente esperar para agosto de 2022 a adequação. Você está prolongando uma coisa que já deveria ter sido feita, né? Foi o que o Dinei falou na abertura, a gente está 40 anos atrasado, né? No mundo existem mais de 100 países já com legislações de proteção de dados e o Brasil ainda não tem, né? Então, eu acho inviável esperar. Lógico que seria o ideal, né? O mundo ideal seria a NPD já integralmente composta e já funcionando, pronta para fiscalizar e aplicar sanções. Mas eu acho que na realidade brasileira, eu acho que isso não é muito viável. Rudinei, está mudo. Em casa de ferreiro, o espeto de pau. Tenho duas perguntas e vou fazer em uma só. Então, vamos fazer a pergunta da Anne Van Avent, da empresa Parafix, na qual ela pergunta: gostaria de verificar se as empresas deveriam contratar duas empresas para implementação, ou seja, uma jurídica e uma de TI, né, de implementação, sendo uma para cuidar da adequação jurídica e outra para cuidar da adequação tecnológica. Seria isso, não é mesmo? Então depende, né? Assim, se você é uma empresa que não tem nenhum setor interno, o ideal seria isso realmente, porque daí você tem um trabalho muito completo, né? Assim, muito rico, com todas as óticas, né? Sobre a lei. Mas se você tem um setor de TI que é capaz de identificar tudo isso que a Suzane falou e você tem um escritório terceirizado, ok, né? Você não precisa chamar mais alguém de TI, ou o contrário também. Então, eu acho que depende muito da realidade de cada empresa, como que funciona internamente. Perfeito. Só Suzane, complementando, isso. Antes de você fazer a finalização da parte de TI sobre isso, tem mais uma questão que é essa diretamente para você. E vem do nosso colega Roberto Conceição. Hoje temos sistemas de telefonia com voz sobre IP, entre outras tecnologias dentro das empresas, né? Como ficaria tudo isso? Então, esse é um ganchinho junto com a resposta que você dará da pergunta anterior, a qual a doutora Caterina acabou de responder. sim, tudo isso também vai ter que ser verificado. Quando as pessoas fazem gravações de voz, isso também é um dado pessoal, não só a gravação de voz, mas, por exemplo, a câmera, quando filma nas empresas, também é um dado pessoal, como as pessoas andam é um dado pessoal. Então, tudo isso vai ter que ser verificado, vai ter que fazer toda a adequação da LGPD, desde o mapeamento, ver qual a base legal que a empresa tem para poder fazer esse tipo de coleta, né? coleta, exatamente. Então, como a Caterina disse, tem que ser um trabalho em conjunto, TI e jurídico tem que andar junto. Nós somos uma empresa que faz adequação à LGPD e também temos a área de TI, mas precisamos sempre de um jurídico, como, por exemplo, contratar a Caterina para ela rever os contratos, para ela verificar se as bases legais estão corretas. Então, é um trabalho feito em conjunto. E, assim, às vezes o pessoal de TI interno da empresa, eles podem entender
um pouco sobre como lidar com a segurança da informação, mas eles também precisam estar por dentro da LGPD, eles precisam entender o que a LGPD trata, porque não é simplesmente ter um firewall que vai resolver todos os problemas, então tem muito mais além disso. Perfeito. Bom, quero agradecer, acho que resumindo, seria mais ou menos como ter uma auditoria para um ISO. Exatamente. Não adianta você ter uma equipe dentro da sua empresa que é especializada para aquele segmento no qual você necessita, mesmo que a pessoa tenha interesses e tudo, mas sempre acaba escapando alguma coisa, né? Mesmo você tendo uma equipe de advogados na área tributária e de outros setores, mas a LGPD é muito pontual, é uma coisa muito... é um nicho, né? Uma novidade no Brasil e é totalmente complexa, porque não é só judiciário, é o TI, e não é só o TI, é o judiciário também. Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Caterina Carvalho, do escritório do nosso querido associado Charlac, e também a Suzana Favaro, da GBETI, correto? Nós aqui da Câmara Belga Lux agradecemos muito. Também queremos agradecer a participação de membros da Abranet, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet, da IPv7, com essas perguntas aí muito pertinentes ao tema, e também os nossos associados ao Grupo Prex, a Catonazzi, o BNP Paribas e a Solvay Rodia, que nos presenteou com essa live. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Lembrando que esse ano é 100 anos da primeira visita real ao Brasil, foi em 1920, 2020, temos aí vários eventos acontecendo, culturais, online, na Câmara e também na Embaixada e no Consulado belga, através da internet. Então, não tem como você falar que não pode participar, porque está fácil, basta um clique ou dois. Uma boa noite a todos. Doutora Caterina. Obrigada, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço a Belga Lux pelo espaço e pela Suzane também, pela essa conversa conjunta aqui. Acho que foi muito proveitoso, muito esclarecedor, e eu reitero aqui a minha disposição, vocês têm meu contato, qualquer coisa que precisarem, fiquem à vontade para falar comigo. Obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal, boa tarde. Obrigada, Rudinei, obrigada pela oportunidade, obrigada, Caterina. E também vocês têm meus contatos, se precisarem, tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado a ambas, e qualquer questão, qualquer dúvida, entre em contato com a Câmara de Comércio Belga Lux, a Câmara de Comércio Belga Luxemburguesa do Brasil, a qual nós podemos passar tanto essa apresentação, também o contato de ambas. Muito obrigado, uma boa noite de quarta-feira a todos.